Olá, eu sou o Dr. Victor Vieira, faço parte do programa Mais Médicos pelo município de Avelino Lopes. Sou especialista em saúde da família e comunidade pela Universidade Federal do Piauí e hoje fui convidado pelo programa PSE para falar sobre a infecção pelo coronavírus. Antes de entrar um pouco mais a fundo sobre o Covid-19, temos que falar sobre a etiologia. O que era o coronavírus? O coronavírus faz parte de uma família chamada Coronaviridae, RNA vírus, é uma grande família viral, que foi descoberta nos meados dos anos 60, que causaram infecções respiratórias nos seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves e moderadas, semelhantes a um resfriado comum. A origem do coronavírus 19, como foi? Os primeiros casos do Covid-19 tiveram origem no mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, localizado na China. As primeiras ocorrências foram relatadas no dia 31 de dezembro de 2020 e a incidência humana aumentou de maneira exponencial nas próximas semanas. Acredita-se que o vírus, que é o SARS-CoV-2, possui um hospedeiro determinado em determinadas espécies, de morcegos e até em pangolim, um animal consumido como alimento exótico em algumas regiões da China. Aqui vou mostrar um vídeo que mostra como foi exponencial, como foi essa transmissão foi tão exponencial, desde o dia 25 de fevereiro até o dia 19 de março. Aqui dá de ver onde ela começou, em Wuhan, e como foi se espalhando ao redor do mundo. Primeiro ficou contida, logo foi para a Europa, para a Itália. Em seguida começou a disseminação nos Estados Unidos, consequente com o Brasil, como foi rápido. Isso apenas do dia 25 de fevereiro até o dia 19 de março. Imagina se esse gráfico tivesse sido revertido para o dia de hoje, como estaria? No dia 20 de julho de 2021, às 19h20, eu fiz uma busca para saber como é que está o painel no Brasil de casos de Covid-19. Nós temos 18.124.621 pessoas que estão recuperadas do Covid, 750 mil mais ou menos estão em recuperação. O total de casos confirmados são de 19.419.437 pessoas, com 27 mil novos casos nesse dia, com incidência de 9.240 casos, mais ou menos. Os óbitos totais foram de 544.180 vidas perdidas nesse pouco mais de um ano e meio de doença. Agora falando um pouco mais sobre o Covid-19. Quais são as formas de transmissão do Covid-19? É um pouco que se sabe que é uma doença nova, existem poucos estudos, apesar da doença ser uma pandemia que está disseminada em todo o mundo, podendo ter vários locais que possam se fazer estudos diferentes, a gente ainda não se sabe a magnitude completa da doença. Todos os dias apresentam quadros clínicos novos, apresentam novos dados, né? Ao pouco que se sabe, a gente sabe que a transmissão do Covid ele ocorre maiormente por contato pessoal, por gotículas de saliva, espirro, tosse, o contato pessoal próximo, por isso que é tão importante a gente manter o distanciamento social. O aperto de mão, uma pessoa infectada com uma pessoa não infectada, o contato com objetos e superfícies que foram expostos a essas gotículas ou aerosóis. O período de incubação do Covid é de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias, né? A transmissibilidade. Aí o que eu quero dizer com o período de incubação? Que a doença fica na pessoa entre 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias. A transmissibilidade dos pacientes infectados por Covid é em média de 7 dias após o início dos sintomas, mas só que doença não lê livro. Por isso que a gente sempre solicita o isolamento de 14 dias, sempre está pedindo um pouquinho mais para tentar não ter essa transmissão seguida de pessoa a pessoa. É importante a gente saber diferenciar um paciente que tem uma gripe para um paciente que está infectado com Covid-19. Como é que funciona isso? Grande parte dos pacientes com síndromes gripais e casos suspeitos de Covid-19 vão chegar aos postos de saúde como uma porta de entrada. Por isso, o primeiro passo da cascada de manejo que nós temos que saber é diferenciar esses casos de
Covid de síndrome gripal. Os casos suspeitos de síndrome gripal serão abordados como casos suspeitos de Covid. Até que se prove ao contrário, todo mundo está com Covid. Todo mundo que está com Covid, que eu quero dizer que tem a febre, tem a dor de cabeça, tem a dor no corpo. A gente tem que sempre colocar o Covid como diagnóstico diferencial. O paciente vai chegar até nós. Hoje, como o município conta com o centro Covid, vai chegar até o centro Covid, vai ter as pessoas especializadas para prestar um bom atendimento, com uma triagem. Já na recepção ele vai ser triado para saber se ele apresentou febre, se apresentou dor de garganta, se apresentou um cansaço, que é a dispneia. E através disso será feita a diferenciação. Em crianças com menos de 2 anos de idade, a gente já tem um sinalzinho de alerta para a gente saber, porque já é um pouco mais difícil ter o diagnóstico completo, porque a criança não consegue falar para a gente o que está sentindo, é mais subjetivo. A gente vai prestar atenção se a criança tem febre de início súbito, tem os sintomas respiratórios como a tosse, a coriza, obstrução nasal. Na ausência de outro diagnóstico que a gente possa estar fechando também. Se faz importante lembrar que não precisa ter tido contato próximo com o paciente com Covid. Hoje o Covid ele já é ocupacional, já não é aquela doença que a pessoa, temos que estar numa sala que uma pessoa tem que estar positivo com Covid. Não, a doença ocupacional está no ar, temos que se cuidar, ter as medidas preventivas. Os casos de Covid-19, mesmo que leve, os pacientes vão se apresentar de forma febril, que pode evoluir progressivamente com aumento de temperatura, a febre podendo persistir por 3 a 4 dias. Ao contrário da gripe, que é a influenza, a gripe, né? Ela não começa a diminuir após o 4º dia, ela segue sempre crescendo, a febre se mantém. Vale ressaltar que a febre não pode estar presente nos casos de Covid, é aí onde acontece a maioria da disseminação, é por isso. Porque a grande parte das pessoas já associam febre e tosse seca com Covid-19. Não, só estou com tosse, só estou espirrando e não procuro auxílio por pensar que não posso estar. Não, isso é só uma gripe. Eu sempre tenho isso todos os anos. O curso clínico do Covid-19 qual é? Os sinais e sintomas são febre, tosse de prevalência, aquela tosse seca, que é irritativa, que não passa, dispneia, que é aquela sensação de falta de ar, mialgia, que são as dores, a fadiga, que é um cansaço. Outros sintomas respiratórios, como coriza, o próprio espirro, como eu falei, odinofagia, que é a dor de garganta, sintomas gastrointestinais, como diarreia, que é um pouco mais raro, mas a gente vê muitas pessoas que tiveram Covid-19 falando, eu tive diarreia também. Geralmente foi porque foi associado com uma medicação que causa diarreia. Manifestações cutâneas, como um rash, que a pele fica meio avermelhada, a perca do cheiro, a perca do paladar, tudo isso está associado com o curso clínico do Covid. Aqui eu coloquei uma pequena tabela que está mostrando os sinais e sintomas de gravidade do Covid para adultos e para crianças. Para adultos, a falta de ar, sempre aquela falta de ar que a gente vai perceber que a pessoa está com uma grande dificuldade respiratória através das costelas, que vão estar bem preeminentes, através do batimento de asa do nariz, que o nariz vai estar bem inchado, vai estar se apresentando bem aberto o nariz. Déficit no sistema cardiovascular, o paciente vai apresentar hipotensão, que é a pressão arterial baixa, ou diminuição do pulso. Sinais e sintomas de alertas adicionais seriam pioras das condições clínicas de base, alteração do estado mental, o paciente vai se mostrar confuso, sonolento, persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias. Existem alguns grupos que são descritos como de maior mortalidade, né? São os neutropênicos, os pacientes que têm cânceres hematológicos, câncer de sangue, pacientes transplantados, portadores de doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, pacientes imunodeficientes, são aqueles pacientes que são portadores que vivem com HIV, pacientes em quimioterapia, pacientes que fazem uso de corticoides, prednisona ou dexametasona a longo prazo, e portadores de bronquite crônica, DPOC ou enfisema. O diagnóstico do Covid-19, como é que ele é dado? Ele é dado através de um diagnóstico por tipo de teste molecular, imunológico ou teste rápido, né? O molecular é o RT-PCR, é o padrão ouro.
é aquele que no período ideal da coleta, que vai ser entre o terceiro e o sétimo dia, ele vai ter uma certeza melhor se o paciente está com Covid ou não. O imunológico, que geralmente é aquele IgG e IgM, ele é coletado para ele dar positivo, tem que ser a partir do 8º dia. E o teste rápido, que é de farmácia. Aqui é onde mora a grande confusão. O que acontece? A pessoa chega na farmácia, está no seu terceiro dia dos sintomas, vai fazer o teste é de tipo imunológico, teste rápido, e dá negativo. A pessoa fala, não, eu não estou com Covid. Só que ela está dentro da janela imunológica da doença se apresentar neste teste. Por isso que é tão importante a gente manter o isolamento quando apresenta os sintomas. Que é para não ter esse falso negativo e você achar que está negativo. Vamos supor, no terceiro dia vai fazer o teste e apenas no 8º dia ainda não vai estar bom, não vai estar melhor, vai procurar um centro de referência, vai ser feito o teste adequado e quando realizar o teste adequado vai estar positivo. Imagina só quantas pessoas você não pode ter transmitido, né? Você não pode ter passado essa doença para outra pessoa. Essa é a importância de procurar uma pessoa da saúde que possa lhe aconselhar melhor quando você estiver com dúvida. A medida para evitar o contágio é bem simples, é usar máscara, lavar as mãos e manter a distância social segura. Uma pequena tabela mostrando a eficiência dos tipos de máscara. Porque a gente vê muitas pessoas na rua usando máscara de tricô, máscaras que não vão ajudar muito no controle da proliferação da doença. O que acontece? Existem as máscaras que têm uma eficiência muito boa, são as máscaras N95, as máscaras cirúrgicas, as máscaras de filtro de papel de melita, máscaras 100% de algodão com 3 camadas, ainda são bem eficientes. Aí começa a ter aquelas outras máscaras de malha de algodão com 2 camadas, com uma camada, TNT, esses panos mais simples de casa que elas não têm uma eficiência tão boa. Como é que a gente vai fazer a orientação para você colocar a máscara? Não é só você pegar a máscara ela embolada e colocar ela diretamente no rosto. Sempre é bom lembrar que você vai ter que pegar ela nas hastes e colocar diretamente no rosto. Quando você tiver com a máscara colocada no rosto, evitar tocar no meio da máscara para ficar ajeitando, puxando, tocar no meio da máscara que você vai contaminar. Antes de pegar a máscara, lavar bem as mãos, secar e colocar. Depois que você tirar a máscara, sempre puxando pelas hastes. Lembrar que a máscara cirúrgica ela tem um tempo também. Geralmente de 2 horas ela já pega. Rasgou, sujou, não presta mais. Aqui eu coloquei um pequeno vídeo mostrando como seria um paciente sem máscara, um paciente com a máscara cirúrgica, com a PFF3, que é a que tem a melhor qualidade, e com máscara e com visor facial. Dá de ver perfeitamente aqui como o vírus se dissemina quando a pessoa não tem a máscara. Certo. E qual é a conduta que a gente tem que ter frente a um paciente com um quadro leve? Eu estou na minha casa e apresento os sintomas. Primeiro de tudo, a gente não tem que se alarmar, né? Se você está com os sintomas leves do Covid, que seriam uma febre baixa, a tosse, talvez um pouco de dor de cabeça, dor no corpo, primeiro a gente não se alarma e procura assistência médica, né? O que é o principal? Repouso, hidratação e alimentar adequadamente. Você se isola dos seus outros familiares para evitar. A gente sabe que na realidade que a gente vive não é fácil. Você viver numa casa de 10 cômodos que cada pessoa vai estar num cômodo separado, né? Mas você vai tentar se isolar, vai tentar. Se você não puder ter um banheiro que não seja compartilhado, fique só para você, que compartilhe, mas seu material de higiene pessoal, você tem que deixar ela separadinha ali, principalmente a escova. Como a conduta frente, que possivelmente o médico vai passar, o Covid não tem uma receita certa, e a gente trata os sintomas. Se você tiver com febre, com dor no corpo, vai receber analgésico, antitérmicos. Se isolar, como eu disse, pelos 14 dias, a contar do início dos sintomas. No município a gente conta com a busca ativa. O que isso quer dizer? Que você apresentou os sintomas de Covid-19, foi atendido no centro Covid, você vai estar sendo assistido pela busca ativa. Cada 24 horas, se o seu caso estiver um pouquinho mais grave, se o seu caso não for tão grave, cada 48 horas. Ou por via telefone, pelo WhatsApp, como a gente sabe que funciona, ou então, se for necessário, o paciente estiver um pouco mais grave, vai ser levado ao centro Covid e vai ser avaliado lá. As vacinas.
Aqui é uma parte bem importante porque o Brasil, a gente demorou um pouquinho para começar o nosso calendário vacinal, mas agora que a gente já entrou, está uma maravilha. Temos 4 tipos de vacina diferentes em solo brasileiro, que seriam a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer e a Janssen, né? A AstraZeneca, que a gente usou bastante aqui no município, ela é um esquema de 2 doses, com a diferença de uma dose para outra, geralmente de 2 a 3 meses. Já no Brasil já foram aplicadas 52 milhões de doses e encomendadas 224 milhões. A tecnologia dela é de um vetor viral. A Coronavac também são 2 doses necessárias. No Brasil já foi aplicado 44 milhões delas. A Pfizer, 2 doses, 11 milhões de aplicações no Brasil. E Janssen era de dose única, só teve 3 milhões de pessoas que foram vacinadas com ela. Sempre é muita coisa. Acontece de você ter uma pessoa, um parente que vai falar para você: eu tomei a AstraZeneca, tomei a Coronavac, tomei a Pfizer, estou me sentindo mal, estou passando mal. Gente, a gente tem que saber que as reações alérgicas das vacinas são casos raros e isolados. A gente não pode tomar isso como base, né? Mas eu tomei a vacina do Covid e mesmo assim peguei Covid. A vacina do Covid ela não é 100%. Né? A gente toma ela como meio de bloqueio, é um pacto que a gente faz com a outra pessoa para tentar não pegar o Covid. Mas caso você pegue, a chance de você ter a doença grave, moderadamente grave, é muito pequena. Né? A gente vê isso, que depois da vacinação, os casos de óbito por vacina no Brasil têm caído um pouco. Mas junto com a vacinação veio o afrouxamento do isolamento e por isso às vezes não está caindo muito, né? E as variantes? Já estamos falando das variantes, o que é? Todo ano a gente toma uma dose diferente de todas as pessoas da saúde, os idosos acima de 65 anos tomam uma dose diferente de vacina da gripe, né? É porque o vírus da gripe muta, aí a gente tem que tomar uma vacina nova. Quais são as variantes do Covid? O que acontece com o Covid? O Covid também não é diferente, ele é um vírus, ele vai fazer suas cópias nas células humanas e estão sujeitos a erros, que levam às mutações no código genético. No caso do coronavírus, essas mudanças estão sendo acompanhadas em tempo real, porque é uma pandemia, né? Quando um grupo de descendentes, ou uma linhagem em termos técnicos, do Covid reúne mutações distintas em comum, passa a ser chamado de variante. E quais são os tipos de variantes? Já temos 4 documentadas. A alfa, que é a do Reino Unido, a beta, que é da África do Sul, a gama, que é a nossa aqui do Brasil, e a variante delta, que ela é identificada na Índia. Mas por que eu coloquei aqui na variante delta em vermelho, né? Porque a variante delta ela já começou a chegar aqui no Brasil, já temos 110 casos documentados mais na região sudeste do Brasil. Quais são os sintomas? O que é interessante da variante delta é que ela é bem diferente, os sintomas dela são um pouco distintos das outras variantes. O grupo acometido pela variante delta ele vai apresentar uma gripe comum. Com isso, causa expectoração, dor de garganta, menos tosse, não vai ter a perca do olfato, né, segundo os especialistas. As pessoas podem pensar que estão apenas tendo um tipo de gripe sazonal e continuar à frente, frequentando festas, onde podem infectar outras pessoas. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, dor de garganta, secreção nasal, febre, tosse. Bem, pessoal, eu tentei, de uma forma mais breve possível, fazer uma pequena explicação sobre o Covid, um pequeno apanhado, né? Sobre o que é, quando começou, sobre quais são os sintomas, as medidas que a gente tem que tomar, o tipo de variante, as vacinas. Se surgir alguma dúvida, eu queria que vocês comentassem embaixo do vídeo sobre qualquer dúvida que vocês tenham, que a gente vai tentar responder, tá? Pois foi um prazer estar com vocês aqui hoje.